Boa tarde a todos e todas. Vamos começar a nossa sessão ordinária do Conselho Superior da AGERGS, nossa sessão de número 42 de 2025. Cumprimento o conselheiro Porce, conselheiro Marcelo, diretor Carlos Alvim, conselheiro Lucas, conselheiro Juliane. Porce, sim, já cumprimentei o conselheiro Porce. Cumprimento também o nosso ouvidor. Cumprimento o doutor Pedro Henrique Poli, que veio nos visitar e fazer a sua sustentação oral. Seja bem-vindo, doutor Pedro Henrique. Colegas, também os presentes que estão online nesta sessão. Vamos começar com a análise do processo 1491-3900-230. Desculpe. Pulei um item da pauta. Aprovação das atas. Conselheiro Porce, nos ouve bem? Tudo certinho? Sim, presidente, escuto. Tá. Bem, desculpe, pulei ali a aprovação das atas. Podemos aprovar as atas de número 38 e 39 de 2025? De acordo. De acordo. Ok. Aprovadas as atas por unanimidade, passamos então agora a nossas matérias desta sessão. Análise do processo 1491-3900-230, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 2 de 2025. O relator é o conselheiro Ricardo Juliane Neto e o revisor o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro Juliane, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentos a todos que nos acompanham. A ementa que apresento para a deliberação, do que estou propondo, seria ato fiscalizatório próprio, cognição do Conselho Superior, limites, direito administrativo sancionador, ato administrativo vinculado, servidor público, presunção de legitimidade e veracidade, efeitos sobre o ato fiscalizatório próprio, recurso conhecido e improvido. E assim vou trabalhar. O processo trata do auto de infração 02 de 25, lavrado em decorrência de fiscalização técnica da AGERGS, sobre a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário efetuado pela Companhia de Saneamento Corsan, no município de Marau. Ressalte que a fiscalização efetuada no referido município decorre de competência conferida à AGERGS, temos da Lei de Regência 16.266, no regimento interno e especialmente nos termos da Resolução Normativa 13/2016, observados os termos dos convênios firmados entre a AGERGS e os municípios com CT. Como disse antes, estou improvendo o recurso. Relatório. Recebi o processo para relatar em 20 de maio de 25. Em 30 de outubro de 23, por meio do ofício 198/223, a Corsan foi informada acerca da vistoria referente à prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município. Em 31 de maio de 24, foi emitido o relatório de fiscalização número 29/24, acompanhado do anexo, fichas de avaliação da unidade, assinado pelo diretor técnico, nas páginas 8 e 58, com 10 constatações, 7 recomendações e 4 não conformidades. Houve a notificação da concessionária em 14 de junho de 24 para a manifestação, por meio do termo de notificação número 30. O termo de notificação e o relatório de fiscalização número 29, acompanhado pelo anexo fichas de avaliação da unidade, RF 29/24, DQ, páginas 57 e 58, foram encaminhados à concessionária por intermédio do ofício 102/24. A concessionária apresentou manifestação técnica em 5/6 de 24, por meio da Carta 1979 de 24, páginas 62 e 122. Em 29/10 de 24, foi apresentado o relatório de acompanhamento de fiscalização, contendo anexo do relatório de fiscalização, fichas de avaliação da unidade, assinado pelo responsável. Foi encaminhado o ofício 254 à Corsan para conhecimento do relatório de acompanhamento e fiscalização número 25, e comunicado o início do procedimento sancionatório, páginas 216 e 217.
O auto de infração número 2, lavrado em 11 de fevereiro de 25, páginas 226 a 227, acompanhado da exposição de motivos, páginas 221 a 225, fixou a multa inicialmente em R$ 8.043,75, uma vez que a companhia não apresentou ações específicas para sanar a não conformidade apontada. A concessionária, por meio de ofício 44 ao Departamento, à Diretoria de Saneamento e Irrigação, emitido em 11/2, foi notificado sobre o auto de infração número 2 e a exposição de motivos para a apresentação de recursos à autoridade proferiu a decisão. A Corsan, por meio da carta 540, regulatório técnico, datada de 24 de fevereiro de 25, encaminhado ao diretor de saneamento, interpôs recurso administrativo em face do auto de infração número 2, né? E os respectivos relatórios. Em 28 de março de 25, o diretor de saneamento e irrigação, com base na informação DSI 22, acolhe parcialmente o recurso interposto, reduzindo a penalidade para R$ 3.262,50. Foi acompanhado o ofício 75/2025 da DSI, dando conhecimento à concessionária da reconsideração parcial e abrindo prazo para pagamento da multa. O diretor de saneamento e irrigação encaminhou o processo para verificar o pagamento da interposição da multa, para o pagamento da multa imposta. O chefe da divisão de orçamento, contabilidade e finanças, por meio de memorando 32, informou que até aquela data, 12/5/25, não havia sido efetuado o pagamento da multa. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior, encaminhamento 1305 para deliberação. Em 28 de maio, no despacho número 5, determinei o envio de ofício à concessionária, oportunizando, mais uma vez, o pagamento da multa, bem como concedi vista permanente do processo às partes. A Corsan foi intimada novamente para o pagamento, por intermédio do ofício 296, página 262. Decorrido o novo prazo para pagamento e não tendo sido efetuado o recolhimento do valor da multa, Presidente, desculpa interromper, o áudio não está funcionando. Podemos interromper 5 minutos? claro, Estamos com uma instabilidade na rede. Ah, agora o meu, só um minutinho que eu... estou aqui. Não. Conselheiro Porce? Estou ouvindo, presidente.
nós suspendemos por 3 minutos aqui a sessão, porque caiu, né? Está instável aqui a rede. Voltamos, então, com o conselheiro Juliane. Por favor, conselheiro. Em tempo, se alguém puder relatar até onde conseguiu ouvir, porque pode ser que tenha parado um pouco antes ali, né, para não prejudicar a leitura do relatório. Porce, que está virtual, até onde foi, Porce? Bem, aquela hora que eu interrompi, você estava iniciando o parágrafo. Tá. Então vou retomar o parágrafo. Que eu achar que é. Decorrido o novo prazo para pagamento e não tido sido efetuado o recolhimento do valor da multa até a data de 17/6, encaminhei processo ao setor competente para informação acerca do número de multas impostas à concessionária e que não foram pagas, bem como para informar se houve inscrição da Corsã em cadastros restritivos. A divisão de cobrança administrativa e financeira, por intermédio do memorando 50, informou a existência de outros processos. Na decisão do Conselho, informei e tomei conhecimento de uma decisão judicial, ação número tal, que tramita na primeira vara da Fazenda Pública, onde houve a concessão de antecipação de tutela em favor da concessionária, em face da AGERGS, determinando ao diretor-geral informasse aos demais conselheiros sobre o judicialmente decidido, bem como para dar conhecimento sobre esteio feito até decisão definitiva para elaboração de parecer jurídico da AGERGS. A Procuradoria Setorial, por intermédio do memorando PSE 111, orientou acerca da inexistência de prejuízos entre a ação judicial e os demais processos administrativos sancionadores, bem como sugeriu o encaminhamento de cópia da informação aos demais conselheiros para ciência e orientação jurídica, o que fiz. Este é o relatório, presidente. Gostaria, presidente, até, colega, eu tenho uma posição de muitos e muitos e muitos anos, que vem da época da advocacia, que eu entendo que deve ser dada à parte o direito de se expressar sobre a convicção do relator. Então, eu entendo que não há prejuízo à defesa, ao contrário, de eu expressar o meu voto. A defesa, né, poder dialogar exatamente com a convicção que vou estabelecer. E a partir daí, neste diálogo, onde a defesa poderá, sim, substancialmente se constituir a partir da tribuna, a depender da situação e dos argumentos, né, eu reconsidero, não reconsidero, mantenho e encaminhamos ao Conselho para tomada de decisão. Então, gostaria de fazer essa informação, espero que... Conselheiro, não é o que está previsto no nosso regimento, né? No nosso artigo 73, dispõe o seguinte, e isto até penso que por questão de isonomia com todos os que vêm a esta tribuna. Feita a leitura do relatório pelo conselheiro relator, dar-se-á imediatamente a palavra aos representantes dos delegatários, do poder concedente e dos usuários, para que cada parte, durante o período de 10 minutos, expliquem oralmente suas razões. Então, penso que, como estamos adotando para todos aqueles que pode pegar, conselheira, para todos aqueles que vêm a esta tribuna, por uma questão de isonomia, mas gostaria de ouvir os conselheiros Porce e Marcelo. Mas penso que o cumprimento do regimento é importante. Conselheiro Marcelo? Conselheiro Porce? Presidente, eu entendo o posicionamento do conselheiro Juliane. Mais alto, conselheiro, por favor. Alô? Mais... Me escutam bem? Talvez. A gente vai aumentar o som aqui, só um minutinho. Ok. Sim, por favor, pode falar. Presidente, embora eu entenda que possui um certo fundamento o posicionamento do conselheiro Juliane, meu entendimento é que o regimento estabelece, de fato, após a leitura do relatório, consignar a palavra para os representantes interessados, pelas partes no processo, como no caso ali o representante da companhia. Então, acredito que regimentalmente a gente não teria essa possibilidade. Conselheiro Marcelo.
Talvez eu não tenha entendido muito bem. A ideia era, conselheiro Juliano, o senhor ler o seu voto e depois fazer Abrir, a né? Exatamente. Ah, tá. Aí realmente, de acordo com o regimento, a manifestação é feita entre a leitura do relatório e a fundamentação. Acredito que não tenhamos essa opção, pelo menos dentro do regimento atual, né? Sim, Podemos pensar até, estamos revisando o regimento, pensar em sim. alguma coisa diferente para os próximos, né? Mas deixe-me ver aqui onde é que está. 73. Artigo 73. Feita a leitura do relatório, dar-se imediatamente a palavra. Então realmente, eu acho que pelo regimento atual é isso mesmo que está aqui. Conselheiro Lucas. Ok. Muito obrigada. Então, Então, conselheiro. presidenta, então, feito o relatório, desculpe poder não lhe dar meus argumentos agora, vou surpreendê-lo com eles após. Falaremos tese. Doutor Pedro Henrique Poli. Tinha que o telefone tocar neste minuto. Bem-vindo à tribuna. Fique à vontade, 10 minutos, então. Som, teste. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, em nome de quem saúdo a todos os conselheiros, em nome do senhor diretor-geral, saúdo o competente quadro de servidores da AGERGS. Pode parecer estranho uma companhia do tamanho da Corsã, em relação a uma multa pequena, pedir para o advogado fazer a sustentação. Mas não é disso que se trata. O processo aqui poderá ser paradigma, a exemplo de uma outra sessão em que eram relatores, eu acho que o conselheiro Spilk, o conselheiro Lorenzon, em que, apresentados os memoriais, acabaram os processos sendo sustados para uma melhor análise em função de argumentos que estavam nos memoriais. Então, aqui em relação às falhas, embora tenham sido integralmente atendidas pela Corsã, dentro do cronograma que apresentou para essa agência, né, e até dizer respeito a falhas que vinham anteriormente, até a privatização, que foram consertadas depois pela Corsã, titulada pela EGEA, eu preciso chamar a atenção para alguns elementos que serão, a partir de agora, elementos para os autos de infração que a GERGS aplica. E aqui eu entendo, com a devida vênia, que o procedimento tido para a aplicação de sanção, ele está eivado de nulidade. E aqui, mais uma vez, reitero que o compromisso da Corsã é, inclusive, fazer propostas e, se for o caso, encaminhar algum tipo de solução que possa ser amigável em relação à construção de um procedimento para os autos de infração que são sujeitos. Qual é a nulidade? A nulidade é a nulidade procedimental e a nulidade é relacionada ao tipo de infração, ao tipo de sanção que é aplicada. Por que há nulidade em relação ao procedimento? Porque o procedimento não está adequado tanto ao artigo 10A da Lei 11.445, como ao artigo 23 da Lei 8.987. E do que nós estamos
falando aqui. Primeiro, este colegiado aprovou os termos aditivos, reconheceu a validade dos termos aditivos da Corsã através da Resolução 804 de 2025. E na Lei 16.266, no artigo 66, está dito: as sanções impostas pela Gergs devem respeitar os tipos de sanção e as orientações que constam nos contratos. E todo o procedimento que aqui foi feito, ele foi com base na Resolução 13 de 2014. E a Resolução 13 não é adequada para os contratos relacionados à Corsã. Por quê? No anexo 4 do contrato de concessão, tem um procedimento específico que, inclusive, impõe a defesa prévia, ou seja, há instrumentos diferenciados em relação à Resolução 13 de 2014. Prevê a recorribilidade. E essa resolução, que é a Resolução 13 de 2014, que foi utilizada para aplicação da sanção, tem regra expressa de exclusão procedimental. E aqui não se trata de uma simples questão procedimental, é que as penas que são estabelecidas no anexo ao contrato são totalmente diferenciadas daquelas que estão na resolução. O procedimento da resolução é diferente do procedimento estabelecido no anexo ao contrato de concessão. E o que diz o artigo 12 da Resolução 13? Diz: sempre que houver sanções regulatórias estabelecidas em processo de licitação para a delegação de serviços públicos, aplicar-se-á o regramento nele previsto. Sempre que houver sanções regulatórias estabelecidas em processo de licitação para a delegação de serviços públicos, aplicar-se-á o regramento nele previsto. Então, artigo 12 da Resolução 13 de 2014, que é a resolução que foi utilizada para a aplicação da sanção. Então, aqui nós estamos a decidir, nesse momento, se esse artigo, que é um artigo previsto na resolução, ele deve ser obedecido ou não. Eu entendo que sim. Eu entendo que, além disso, se nós formos para a legislação federal, se nós formos ao artigo 10A da Lei 11.445, está estabelecido que a aplicação se dá do regime sancionatório do contrato. Se nós formos ao artigo 23 da Lei 8.987, está dito também, dentre as cláusulas obrigatórias do contrato de concessão, e de concessão aqui se trata o estabelecimento de cláusulas e sanções. Então, por qualquer lado que se veja, seja em relação à legislação federal relacionada ao saneamento, seja a legislação federal relacionada às concessões, seja em relação à lei estadual que traz o regime da Gergs, seja em relação à própria resolução da Gergs, o regime sancionatório há de ser obrigatoriamente o regime contratual. E, nesse caso, as sanções que são aplicadas têm procedimento e têm
penalidades tão distintas que não há uma possibilidade de aproveitamento desses procedimentos. Mas, aqui, mais uma vez, repito, a Corsã não tem nenhum problema de vir e negociar um regime sancionatório, eventualmente, que possa ser feito, um eventual aproveitamento de procedimentos, não há um problema em relação a isso. Mas, no presente momento, se aplicar diretamente uma resolução que expressamente excepciona os casos em que houve procedimento licitatório próprio e do qual resultou um contrato que foi estabelecido entre as partes, eu entendo que há aqui uma nulidade e aqui tanto em relação ao princípio da legalidade como em relação ao princípio da segurança jurídica e toda a principiologia que envolve o direito administrativo sancionador. E por essas razões, aqui mais uma vez agradecendo a atenção de Vossas Excelências, eu requeiro aqui o provimento do recurso da Corsã. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro Henrique. Conselheiro Juliane, devolvo a palavra para a continuidade do seu voto. É longo o voto, se quiser assistir sentado, vai ser uma honra. Como tranquilo, por favor. Odiava quando eu tinha que ficar parado lá. Aqui ainda não tem toga para a gente ficar vestido. Mas eu quero dizer o seguinte, sempre uma honra trabalhar com o doutor Pedro. Tem uma sofisticação na construção jurídica que, de fato, o diferencia. E assim é reconhecido tanto na universidade quanto entre seus colegas, entre os magistrados, essas coisas todas, e não lhe estou fazendo nenhum favor. De fato, o processo que nós estamos tratando não diz respeito a R$ 3.240, não. Bem colocado na tribuna, se traz para a mesa uma possibilidade de construirmos um paradigma para a abordagem de tantos outros processos que têm rigorosamente a mesma natureza jurídica. Confesso que saio com o meu trabalho facilitado, porque nós, advogados, quando perdemos para a Associação dos Magistrados Brasileiros, a ADIM, que retirou do CPC a possibilidade de falarmos após o voto, nós perdemos para aqueles que não gostam de ouvir coisas contra si mesmos, que têm o costume de monologar no exercício da sua prerrogativa. Portanto, mesmo estando no regimento, o que eu não poderia fazer era tirar direito do defensor, conceder-lhe mais espaço para a defesa, eu não só posso, como devo fazer. E assim diz a nossa Constituição, quando assegura o mais amplo e substancial direito de defesa, que é a nossa briga cotidiana nos corredores dos tribunais. Minha não mais, agora como julgador. Doutor Pedro, eu vou examinar sobre dois aspectos as questões postas sobre o tema. Primeiro, o processo sancionador propriamente dito, direito administrativo estrito sensu, ato próprio, que se distingue do direito econômico que orienta as nossas decisões em matéria regulatória. O ato sancionatório, como ato vinculado, como ato próprio, daqueles praticados pelos servidores públicos com a investidura adequada para tanto, eles trazem consigo certas características que, do meu ponto de vista, inclusive, limitam a cognição do conselho da agência para modificá-los, salvo situações muito particulares. Para entrar na fundamentação aqui, o ato derivado
de um titular de cargo público, nós chamamos, ele está colocado sobre aquela sempre relativização juris tantum. Todo ato administrativo pode ser desconstituído. Todo ele. Mas a premissa é que, enquanto não for desconstituído, ele é rígido. Porque decorre dos princípios de veracidade, que vem incerto na construção de um ato administrativo. E o ato fiscalizatório, por excelência, é esse. Tanto que, e está no nosso regimento, pode a parte contrária, o fiscalizado ou administrado, desconstituir, sim, as bases factuais ou legais que estruturaram aquele ato administrativo. É disso que nós estamos falando aqui. Então, passo a lei. Importa de início e como fundamento de índole prejudicial marcar que esse tipo de ato administrativo é o que podemos chamar de ato próprio, ou seja, decorrente da investidura do servidor do cargo público, que titula e, portanto, somente poderá ser praticado por funcionário com encargos funcionais compatíveis. É ato administrativo complexo, estrito sensu. Desta singela constatação conceitual, precisamos necessariamente aferir as possibilidades de interferência deste Conselho Superior para a modificação do que decidido pelo servidor em ato vinculado. O auto de infração número 2, folhas tal, foi exarado pelo diretor de saneamento e irrigação nos termos da resolução normativa número 13, de 7 de outubro de 14. E a partir das exposições de motivos decorrentes dos relatórios de fiscalização e relatórios de acompanhamento de fiscalização relativos à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. De acordo com o relatório de fiscalização, foram relatadas 10 constatações, 7 recomendações, 4 não conformidades. A não conformidade diz respeito à constatação C.5e, não acolhida pela fiscalização da AGERGS. Aspas, estrutura do reservatório apresenta vazamento. Além disso, foram observadas rachaduras no reservatório, o que pode indicar problemas estruturais. No parecer da AGERGS, aspas, não acolhemos a manifestação da Corsan. A companhia não apresentou em sua manifestação ações específicas para sanar a não conformidade apontada. Portanto, sugere-se a aplicação das penalidades cabíveis, página 96. Quanto aos demais itens, as não conformidades, a AGERGS verificará a implementação das ações pela Corsan para sanar, por ocasião das novas fiscalizações no município. Não há dúvidas sobre a competência da AGERGS para tratar da matéria, pelo que é desnecessário repetir os fundamentos já muito adotados pela Casa. A Resolução Normativa 32 disciplina no âmbito da AGERGS os procedimentos a serem observados no processo de fiscalização, enquanto as infrações e sanções aplicáveis aos delegatários nos serviços regulados estão estabelecidos na Resolução número 13. Importa agisar que, para a decisão desse Conselho, precisamos limitar o âmbito de conhecimento e atuação sobre a matéria posta em exame. Trata-se de ato fiscalizatório desenvolvido como derivação necessária da primeira função desta agência, ou seja, a regulação do serviço de modo a que seja prestado em pleno acordo com as necessidades públicas e com os dispositivos contratuais e regulatórios que o organizam e disciplinam. Nesse particular, é fundamental que definamos o âmbito de cognição permitido pela estrutura normativa e que a nós submete. Trata-se de ato fiscalizatório produzido a partir de normação própria e executada por servidor público com investidura adequada para a prática dos atos administrativos decorrentes de exames que produz sobre o fato grifeito. Anote que a origem da ação pública está em aferir se determinado fato, serviço público concretamente considerado, está sendo prestado adequadamente, seja na forma do contrato, seja na forma das normas regulatórias vigentes, seja nos termos da lei que estrutura e organiza o serviço público regulado. Repita-se, o ato fiscalizatório é vinculado. Portanto, em grossas linhas, o exame a ser feito por início é se o servidor público titular do ato fiscalizatório examinou o fato concreto como anunciado no ato fiscalizatório inaugural. E após, se ofereceu o correto enquadramento legal às conclusões que objetivamente brotaram do ato administrativo vinculado. A este colegiado é aberta a cognição para aferir a subsunção
fato, norma. Nada além disso. Esta limitação decorre da característica particular do ato administrativo complexo praticado por servidor público com carga funcional capaz de aperfeiçoar a dicção estatal sobre o tema em concreto, tudo com a presunção de legitimidade e veracidade derivadas daquela investidura. No caso dos autos, houve a culminação do ato vinculado nos termos do auto de infração número 2 de 2025. Por evidente que o fenômeno jurídico, no caso, o ato sancionatório, nunca é puramente de fato ou de direito. E isso porque há uma pendularidade entre um e outro. Há um caminho que é percorrido pelo servidor público entre um e outro, no sentido de produzir a substituição entre um e outro. Isso pode ser observado na exposição de motivo dos autos de infração, do auto de infração, em razão da comprovação da não conformidade número 3, quando foi aplicada a penalidade de multa à companhia, uma vez que os problemas apontados, os fatos, caracterizaram o descumprimento do inciso 10º da cláusula 8ª do contrato programa direito firmado entre Corsã e município, que estabelece, entre outras, aspas, executar ações visando a manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações. Neste processo cognitivo, nasce a limitação de conhecimento pleno ao Conselho Superior da Agência. Por outras palavras, e derivados do ato de concessão do serviço pelo poder concedente, aferido o fato e posto sob a roupa do direito concreto, há de se verificar, e tão somente, se o ato administrativo sancionatório esteve a contento, verificando-se se agiu com autorização legal prévia, se aferiu o fato a que previamente informou a concessionária e se produziu um correto enquadramento jurídico ao fato apurado. Para efeitos de arremate, vemos que o ato se deu em todos os seus conformes, seja o ato sancionatório, não transbordou das autorizações legais a que estava subordinado, e o servidor tenha-se aqui também as estruturas hierarquicamente organizadas para efeitos de revisão do ato ordinário, do ato originário. A atividade de campo estiveram em rigorosa sintonia com as normativas regentes. A base jurídica para o ato ora recorrido se encontra nos dispositivos da Resolução Normativa número 13, especialmente ali no artigo 4º, 5º e 7º, e cito. Vejam, senhores conselheiros, que em momento algum a concessionária desconstituiu os elementos fáticos que estruturaram e deram suporte ao auto de infração. E, pois, diante do princípio da veracidade, derivação da presunção de legitimidade do ato administrativo, haveria verdadeira inversão do ônus probatório, ao qual a concessionária deveria se desincumbir, e não se desincumbeu, aquilo que eu falava. A presunção sobre o ato administrativo, ela sempre é juris tantum, ela não é jure et jure, ela é juris tantum. Esta categoria jurídica, ela determina a inversão do ônus processual de provar. O fato é a premissa para a aplicação do direito, a afirmação de subsunção lógica não desconstruída pela recorrente. Sendo assim, não cabe ao Conselho reexaminar matéria de fato, visto que esta é decorrência de ação de tripla forma. Primeiro, o exame concreto e efetivo, produzido a campo nos termos das normativas vigentes. Segundo, decorrente da investidura própria dada pelo Estado ao servidor público competente. E terceiro, com ação que se opera a partir da presunção de legitimidade e veracidade decorrentes do ato administrativo praticado. Ou seja, examinando a contrário senso, este Conselho somente poderia reexaminar a matéria se, A1, a recorrente trouxesse elementos factuais capazes de desconstituir o que foi apurado a campo em ato público submetido ao contraditório e ao acompanhamento, posto que com prévia ciência ao concessionário. A2, se o ato fosse praticado por servidor incompetente. Ou A3, se houvesse nulidade flagrante no direito que modulou a lavratura do auto de infração. A finalidade da prova, expressa na certificação produzida em campo, e aqui no mundo da processualística geral, não é atestar um fato qualquer, mas comprovar a juridicidade do problema posto para a decisão da administração. E aqui é importante a gente ter clara a diferença que há
nas categorias derivadas do direito administrativo e do direito econômico. Aqui o ato fiscalizatório é ato de direito administrativo estrito sensu. Por óbvio que os fatos somente serão buscados em relação ao fato-direito para efeitos de subsunção, ou seja, para efeitos de aplicação da norma específica ao fato concreto. O direito, é claro, se manifesta na concretude dos casos, pois nunca no mundo das decisões existirão expressões puramente fáticas ou jurídicas. O direito, em sua face decisória, opera a partir da realidade dos problemas dados no mundo da vida. E é assim que se adquire o propósito regulador, a face finalística da ação do Estado. Note-se, no caso dos autos, a recorrente sequer se preocupou em desconstituir os fatos, o que solidifica o ato administrativo praticado por servidor competente. Segundo, nas ponderações que, a partir do devido processo legal substantivo, deduz, frente à autoridade hierarquicamente superior, recebe juízo de parcial provimento, com a devida fundamentação jurídico-legal, a partir dos princípios de razoabilidade e probabilidade, reduzindo-se a sanção estatal. Neste parâmetro, parcial provimento, a irresignação da recorrente, observa-se subjetividade própria e inerente ao decisor, sopesando os motivos pelos quais o sancionado adotou esta ou aquela medida, estando a sanção posta no quadro dos permissivos legais, é deferida ao servidor e à estrutura administrativa com carga atributiva para tanto, adequar ou manter a decisão primeira. No caso dos autos, a diretoria competente ponderou as razões do recurso e o proveu parcialmente, ultimando a dicção e aperfeiçoando o ato administrativo trazido ao exame deste colegiado. Portanto, nada a modificar no já decidido nas esferas administrativas competentes. Isso porque não é dado ao Conselho Superior, neste tipo de matéria, ação fiscalizatória, a plenitude da cognição. Assim fosse, poderíamos nos perder no mundo das arbitrariedades, uma vez que o fato, a base subjacente ao ato decisório, está consolidado na atividade praticada em decorrência de ato vinculado, estrito por servidor público, regularmente investido e com carga atributiva para tanto. Neste passo, conheço o recurso e até aqui nego provimento por essas razões. Todavia, é importante trazer a postura que a Corsã expressa no seu memorial. Doutor Pedro, me escute um pouquinho antes da questão de ordem, pode ser? Tá. Vamos lá. É importante que as pessoas compreendam os processos de julgamento, eles não se dão especificamente à base da convicção daquele que profere o voto. O voto que vou sustentar aqui, dialogando com o memorial entregue, primoroso, bem trabalhado, minucioso, pela Corsã, ele opera o meu voto em posição rigorosamente contrária à convicção jurídica que eu tenho sobre a matéria. Contra eu mesmo. Porque eu não voto para mim. Eu integro um colegiado. Eu faço parte de uma estrutura que precisa, sim, observar a ordem jurídica posta no nosso país. E eu sou daquele que sustento, doutor Pedro, que o ato sancionatório, ou, como diria o Pontes de Miranda, todo ato decorrente de uma estrutura penaliforme traz consigo todas as garantias que a Constituição defere neste tipo de situação. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, examinando o tema 199, determinando, portanto, ação vinculante, efeitos vinculantes ao tema 199, fez com que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 4 de junho de 2004, onde recorre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a consolidação da seguinte ementa, presidenta, que vou pedir para juntar
na nossa documentação de voto a íntegra do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator foi o ministro Gurgel Faria. Quando ele ementa, ele vai dizer o seguinte: a jurisprudência da primeira turma vem entendendo pela possibilidade de retroação mais benéfica nos casos que envolvem penalidades administrativas por compreender que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República traria princípio geral do direito sancionatório. Acontece que no julgamento do tema 1199, o Supremo Tribunal Federal apontou a necessidade de interpretação conjunta dos incisos 40, 36 do artigo 5º da Constituição da República, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o princípio do tempus regit actum. Porque a norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor libertatis, peculiaridade inexistente no direito administrativo sancionador a exigir reflexão deste tribunal. Eu não concordo com isso. Só para eu anotar que eu perdi um número. O número eu ia ler no fim. Número do. Não, do acordo? É, do acordo. Isso, eu ia ler no fim. 2.103, 140, Espírito Santo. 103, 140. Recurso especial. Tá, obrigada. Não se mostra coerente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que se aplique o postulado da retroatividade da lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução de valor de multa administrativa, portanto, muito mais brandas. E, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade administrativa. Aqui o centro do tema 1199. Deixe-se aplicar o referido princípio das demandas de improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave e com consequências que chegam a se equiparar aos do direito penal. Considerando os critérios delineados pelo Supremo Tribunal Federal, a rigor, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas. No caso, é incontroverso que, após a prática da infração, houve modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois, embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido. A aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão de aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial. E assim, o recurso vai provido para salvaguardar o princípio do tempo regit actum. Presidente, não sei se o doutor Pedro gostaria de alguma intervenção ou sigo? Sigo o baile. O baile vai longe. O que acontece? O próprio tribunal, quando toma essa decisão, traz consigo 3 ministros do STJ que acabaram de declarar isso que eu acabei de declarar aqui. Eles, pessoalmente, têm uma convicção contrária a esta orientação da Suprema Corte, mas como é a orientação da Suprema Corte, a ela, eles vão se subordinar. 3 ministros têm esta posição, e é que eu tenho. A lei mais benéfica, matéria sancionatória, sempre vai recorrer. Isso é uma premissa de uma Constituição liberal. Uma vez que o Estado entende que reordena a vida sem esta ou aquela restrição de movimento, ela vai aproveitar a todos, evidentemente protegidos aqueles postulados que estão no inciso 30 do artigo 5º da Constituição. Coisa julgada, a juízo perfeito, direito a adquirir essas coisas todas. Mas, como disse o doutor Pedro da tribuna, esse é um caso que, de fato, tem uma peculiaridade muito interessante, que é a Resolução 804.
desta casa, de 29 de abril do corrente ano. Essa resolução ela tem duas passagenzinhas relevantes que precisam ser anotadas. A primeira delas é no artigo 2º, quando diz que a agência não reconhece vícios aos termos de aditamento contratual que foram firmados. E na parte final do artigo 3º vai dizer que eventuais sanções, etc. e tal, devem ser observadas a partir dos novos contratos que foram trabalhados. O mundo do direito, ele tem algumas coisas que são interessantes, sabe? Existe um negócio que se chama de princípio da confiança, né? Isso é um elemento ético jurídico indispensável. O tema da confiança, ele vai ordenar o direito, especialmente do ponto de vista do embate entre os interesses que legitimamente se colocam nas estruturas decisórias. Isso vem do direito alemão. E nós precisamos trabalhar isso, né? Existem coisas que a gente chama, quando a gente está sendo perseguido no mundo do direito, a gente chama de lawfare, né? Lawfare. Mas quando a gente tem que ser leal do ponto... para anotar? Então, desde Karl Lahrens, se faz essa discussão sobre os temas da ética jurídica e como a ética jurídica pode se estabelecer em elementos que organizam as condutas das pessoas. No mundo do direito processual civil, que é subsidiário ao nosso direito, existem algumas coisas que estão postas ali. Por exemplo, o princípio da plenitude da defesa. A plenitude da defesa, ele não é só defender-se completamente, não, é trazer todos os argumentos na hora em que a defesa está aberta. Isso é plenitude da defesa. O princípio de lealdade entre as partes, de paridade de armas. Não pode a parte inovar no curso do processo. Caras que ficaram na universidade anos como eu, vou chamar isso de princípio da eventualidade. O que é o princípio da eventualidade? É quando eu entrego aquela capacidade de agir, ela deve ser exercida com todas as possibilidades que assim lhe permitem. Não fosse o fato de eu entender que, no caso concreto, nós temos um limite de cognição para examinar essa matéria, não fosse o fato de eu entender que o Superior Tribunal de Justiça mitigou o princípio de redução, ou seja, de extensão de benefícios em virtude de lei posterior mais benéfica, não fosse isso, o princípio da eventualidade não autoriza esse Conselho a prover esse recurso. Observe, no dia 30 de outubro, houve a informação para a concessionária sobre o ato fiscalizatório. Parêntese. No dia 21 de novembro de 2023, foi assinado pela Corsã, com a Prefeitura de Marau, o termo aditivo contratual. 21 de novembro de 23. O relatório de fiscalização é de 31 de maio de 24. A notificação, 14 de junho de 24. A Corsã vem e se manifesta sobre o auto, sobre o relatório de fiscalização, em 5 de julho de 24. Vem a Gerges, novo relatório, faz o relatório de acompanhamento, onde vai manter ou não as inconformidades, em 29 de outubro de 24. E o auto de infração é lavrado em 11 de fevereiro de 25. Em 24 de fevereiro de 25, a Corsã recorre. E eu tomei o cuidado de ir lá dar uma olhada no recurso. Não se fala sobre termo de aditamento contratual. No recurso.
Então, se eu for lá no 334, 335, 336, 337 do Código de Processo Civil, onde o princípio da eventualidade vem consubstanciado, se aqui no ato recursal eu tivesse, mesmo que isso que fosse não superveniente, eu teria que fazer a consideração sobre a posição que, em tese, está sendo defendida. Mas, por princípio de eventualidade ou de esgotamento da defesa ou da plenitude do exercício da defesa, não tem como ser acolhido. Por quê? Porque é aquilo que Karl Larens vai chamar a construção do agir ético-jurídico, que tem como substrato segurança para o caminho entre as partes. Mas o Dr. Pedro traz um elemento rigorosamente relevante. E eu tenho essa convicção, e quem está na casa conhece essa minha convicção. Tudo isso que eu disse vale até o dia 28 de abril de 2025, que é o momento anterior à edição da resolução número 804, onde nós, agência, não só reconhecemos os contratos, mas fomos requintados. Porque se fosse só reconhecer a existência dos contratos, nós estávamos bem. Mas nós fizemos mais do que isso. Não se verifica vício que impeça a firmatura. Então, não só reconheci, como disse que eles são perfeitos. E lá na finaleira do artigo 3º, está escrito assim: para impor sanções por descumprimento do quanto estabelecido em lei ou no contrato de concessão e seus aditivos. Eu tenho a convicção de que os atos fiscalizatórios em andamento durante este período, para que possam subsistir, deverão, sim, se submeter àquilo que está posto no anexo 4 dos contratos aditivos, que é verdadeira normação nova. A resolução 13 se presta para aquelas estruturas que ainda subsistem como derivação de regulação discricionária, integralmente. Agora, onde há regulação contratual, que é o caso, o anexo 4 das infrações e penalidades submete, sim, o órgão regulador aos seus postulados. Então, eu entendo, senhores conselheiros, que a complexidade do caso ela se dá menos com o improvimento do recurso da Corsan e mais com a definição das novas ações que nós poderemos praticar na agência a partir desta realidade que juridicamente é exatamente como o doutor Pedro colocou na tribuna. A nossa diferença é que eu entendo que ela não tem a retroação por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que aplica os efeitos do tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, portanto, não gera essa retroação, mas que a partir de 29 de abril impõe à agência novas condutas. Ou seja, condutas especificamente de convalidação de atos já praticados e de adequação nos novos atos fiscalizatórios a serem praticados. Bom, senhor presidente, eu penso que é uma discussão juridicamente bastante interessante. Agradeço muito ao trabalho feito pela concessionária quando estrutura
a questão jurídica, com essa complexidade toda, porque nos estimula a buscar essa complexidade toda que existe. Tem toda uma questão que também é de política institucional, que este tipo de discussão permite desenvolver. E eu acredito que nessa nova quadra, a maneira como ela foi posta e ela foi trazida com toda lealdade processual que a defesa pôde construir e nos permitir fazer essa discussão, que ela é uma discussão franca, mas que poderá, a partir das nossas construções, criar elementos de salvaguarda, tanto para concessionários quanto para a própria agência, poderes concedentes, mas, sobretudo, na entrega do serviço público que nós estamos aqui para regular. Por ora isso, senhora presidente, o voto que dou é pelo improvimento do recurso da Corsan, nos termos em que... Ok, passo a palavra para a revisão do conselheiro Marcelo Spilk. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Saúdo a todos os presentes aqui. Só para delimitar, né, eu vou entender como voto a parte que está escrita e que nós recebemos aqui antecipadamente, porque após o voto ser proferido, o conselheiro Juliano fez uma série de manifestações e com as quais eu tenho algumas divergências. Então, acho que por isso eu acho importante delimitar, né, que a questão do voto que está impresso, que é pelo acolhimento, mas indeferimento, reconhecimento, isso, mas é indeferimento. Desculpa. Isso, só para esclarecer. Claro, aí vem um pouquinho das minhas... No mundo judicial, estas agregações que são trazidas especialmente por estímulo da defesa, né, elas são homenageadas normalmente pelas relatorias, na medida em que valorizam o trabalho que é feito, apresentando argumentos específicos num tipo de incidente processual, que são os memoriais, que são comuns na nossa vida forense. Então, normalmente, o voto lá, ele permite que essas agregações, porque os memoriais eles estão postos nos autos, eles são colocados nos autos. Normalmente, lá a gente poderia, feita a tira do julgamento, tomada a decisão fundamental, estabelecer essas questões que aqui vão ficar para a retórica. Por quê? Porque o nosso regimento interno ele é muito incompetente para resolver problema, né? E, portanto, para agregar conhecimento institucional para casa. E ele não permite isso. Então, penso que das nossas incompetências, elas têm esse estímulo, que é o aprender com elas. E acho que eu estou muito disposto a aprender com as minhas incompetências. Então, eu acredito que, ao facilitar a decisão do voto, que depois vamos levantar uma questão de ordem, que o improvimento tem que ter um artigo 1º, que é uma coisa que eu nunca vi isso na existência do universo. Diria Pontes de Miranda, né? As sentenças de improvimento são as únicas de carga pública e eficácia zero, né? Mas aqui tem que fazer artigo 1º, nego o provimento. Eu não fiz assim porque eu acho errado isso. Mas vai ter alguém que vai pedir isso e eu vou ter que concordar. Então, o voto é o que está escrito e entregue. Espero que todos que ouviram isso, né, não só nós, mas muitos que dizem respeito e constroem isso que chegou até aqui agora, tenham pedido isso. E vou juntar, por isso que eu pedi para juntar na ata a decisão integral, o acórdão integral do Superior Tribunal de Justiça, que dá este amparo para manter o ato fiscalizatório. Certo, perfeito. Bom, dessa forma, concordo, né, em conformidade com o regimento da AGERGS, eu acompanho o relator, também votando pelo conhecimento, mas em deferimento do pedido, conforme isso que nos foi passado previamente, sem os agregados, digamos assim. Porém, claro que o aprendizado é sempre importante, né? Ouvir a manifestação do Dr. Pedro Henrique, ouvir as suas considerações, excelentíssimo conselheiro, são sempre muito enriquecedoras, né? A gente aprende bastante. Eu, como engenheiro, fico sempre muito
muito atento para poder aprender um pouquinho também do direito. Claro que ao longo do tempo a gente vai aprendendo um pouquinho do direito, né? Mas é claro que a gente sabe que existem divergências dentro da casa em relação a essas questões, ao que foi decidido na própria Resolução 804. Em relação aos aditivos também, né? Aí eu, como engenheiro, posso dizer que nós temos um aditivo em que no seu capítulo que fala de infrações, tem 24 infrações definidas para todos os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, sendo que dessas 24, boa parte são obrigações acessórias, como apresentar relatórios, apresentar a pólice de seguro, ou não propriamente da prestação do seguro, da prestação do serviço em si. E eu, como engenheiro, posso dizer para vocês que tem muita coisa importante que não está aqui. E que, para mim, isso aqui não pode ser considerado como um rol taxativo, ou seja, se não estiver, ou exaustivo, né, se não estiver enquadrado aqui, não pode ser penalizado. Parece que perde um pouquinho do fundamento da fiscalização por uma agência reguladora, que não possam ser identificados outros problemas na execução, na prestação de serviços, que não possam também ser penalizados, por mais que seja claro na redação do que está aqui, que seria isso. Então, existem essas divergências aqui dentro da casa, existem divergências, inclusive, na própria resolução, na interpretação do artigo 3º da nossa resolução, em que se fala lá da lei ou contratos, que esse lei poderia ser uma lei no sentido amplo, lei e legislação abaixo da lei, que é utilizada como as normativas, as regulamentações que provêm dessa lei, que podem também ser interpretadas nesse arcabouço considerado ali num termo lei. E diante disso, nós temos divergências internas aqui no Conselho, o que é salutar, o que é normal, aqui a gente trata isso de uma forma adequada, e assim como a divergência também em relação ao tratamento que a própria companhia dá em relação à interpretação das infrações, o que não poderia ser diferente. Agora, acho muito positivo, né, a manifestação do Dr. Pedro Henrique, no sentido de procurar diálogo, de procurar uma concertação para que se possa superar essas diferenças. Eu acho que esse é o ponto central aqui. Nós temos hoje, diante dessas divergências que ocorrem internamente, das divergências que ocorrem entre a maioria do Conselho, quando é tomada alguma decisão, e a concessionária, acaba resultando em processos judiciais. A gente sabe que a concessionária tem recorrido essas penalidades e acaba que o assunto vai parar no judiciário, que é realmente ruim, é desgaste, é custoso, é demorado, e aí fica numa certa instabilidade que não é boa para ninguém. Então, buscar o diálogo e buscar algum tipo de concertação em relação a isso, acho que é muito positivo e acolho com muita alegria essa manifestação que o Dr. Pedro Henrique traz aqui em nome da companhia para que a gente possa evoluir nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigada, conselheiro Marcelo. Vamos abrir a fase, então, do julgamento aqui, da deliberação para observações, esclarecimentos. Conselheiro Porce, alguma manifestação antes do voto, alguma observação? Presidente, eu tenho algumas ponderações a fazer. Bom, primeiro registrar que, dado todo o debate que a gente está acompanhando, né, aqui nesta sessão, acredito que a gente tem aí vários elementos de aprendizagem bem interessantes, né? Como bem disse o conselheiro Spilk, eu que também não sou da área do direito, sou da área da ciência econômica, né? Bastante enriquecedor, né? Mas eu queria pontuar alguns elementos aqui face à manifestação do Dr. Pedro, né? Peço já vênias para divergir em relação a alguns aspectos da fala, porque, principalmente no que diz respeito lá ao dispositivo do artigo 66 da Lei de Reestruturação da agência, né, onde não é apenas o contrato em si, né, que seria a única base para efeito da aplicação de sanções, no meu entendimento. Falando em tese também, né, acredito que se determinadas não conformidades estão expressamente previstas no contrato, né, e com alguma diferenciação nas nossas normatizações, aí sim caberia, né,
essa predominância da regra contratual. Mas também estabelece esse artigo 66 da lei nossa, a 16.266, né, que subsidiariamente as normas da agência também se aplicam, né, na questão sancionatória, né? Então, salvo estar expressamente, a meu ver, previsto as não conformidades que estão sendo tratadas aqui neste processo no contrato, né, o meu entendimento é que a gente tem um espaço de atuação, sim, com base nas resoluções da agência. Em relação ao que foi pontuado do artigo 10A da 11.445, né, o que o artigo 10A estabelece, a meu ver, né, posso ter algum equívoco aí de entendimento, mas é de que os TACs firmados, né, estão cumprindo lá os requisitos que estão definidos na 11.445, no sentido de prever um conjunto de penalidades, né, mas não está sendo dito, né, a meu ver, naquele dispositivo, de que valerá apenas esse conjunto de penalidades, porque ele eventualmente pode não ser abrangente, exaustivo. Então, eu queria apenas pontuar esses aspectos, né, para registro, e já antecipo que devo acompanhar o voto do relator. Ok, obrigada. Conselheiro Lucas, alguma observação antes do voto? Desculpa, não estamos ouvindo o conselheiro Lucas. Ele está ligado. Ah, sim, agora sim. Não, quero dizer que é muito salutar diversas perspectivas sobre este tema, né, das sanções, do poder fiscalizatório da AGERGS, também face ao que foi lido e ao que foi dito pelo conselheiro Giuliani, também acompanho o entendimento do conhecimento e improvimento do recurso da Corsã, mas também entendo que temos talvez um longo debate a ser feito aí no momento oportuno, e acho que vai vir à tona formas de estudo, de apreciação sobre este tema da fiscalização do poder sancionatório da AGERGS, do funcionamento disso junto à Corsã. Mas então já quero antecipar que voto pelo conhecimento e improvimento, conforme o voto do relator. Obrigada. Bem, eu tenho também algumas observações em relação aqui ao contrato de concessão, ao termo aditivo, né, que converte contrato de programa em contrato de concessão. O dispositivo contratual 1.1, a cláusula, né, estabelece que a aplicação de penalidades, a cláusula 1.1 do anexo 4, né, referente especificamente a infrações e penalidades. A aplicação de penalidades legais, regulatórias e contratuais compete à agência. E aqui, com as vênias aí do nosso advogado, Dr. Pedro Henrique, o artigo, conforme o conselheiro Spilk também falou, o artigo 12 da Resolução Normativa número 13 de 2014, ele é aplicável, né, porque este contrato, que foi apresentado pela Corsã aos municípios, ele prevê pouquíssimas possibilidades, né, de infrações contratuais, né? Então, neste caso aqui, não há, né, no caso da própria, das infrações que estamos julgando, não há previsão nenhuma. Então, a considerar este contrato, a considerar essa possibilidade, esta e diversas infrações possíveis, né? Não que a Corsã vá esperemos que não, mas possíveis de acontecer em relação às várias previsões legais do regulamento e
do contrato, né, não seriam passíveis de sancionamento nenhum, né? O que não é de ser admitido, né? Por exemplo, aqui, uma das principais obrigações contratuais, tanto que nós zelamos aqui em relação a outros serviços públicos, como energia elétrica, né, que é a continuidade do serviço, ele não está previsto neste rol estabelecido no contrato. Então, por isso, aplica-se o artigo 12 e também o 66 muito mais ainda, com razão, o 66 da Lei Estadual 16.266 de 24, sendo tanto, no caso, a nossa resolução aqui há muito tempo aplicada, integralmente, entendo que é integralmente, validamente aplicável neste caso. É claro que se tivesse uma infração verificada pela equipe de fiscalização que estivesse aqui no contrato, seria aplicável o contrato, independentemente de qual valor, visto que eu não tenho, para mim, dúvida quanto a isso, se aplicaria o contrato. Mas aqui há um rol realmente de sanções, de infrações possíveis aqui, contratuais e regulamentares, é muito reduzido, muito restrito, que conduz à aplicação subsidiária da Resolução Normativa 13 de 2014 e em combinação com a Lei 16.266 de 24. Com isso, conselheiros, eu vou voltar, né? O conselheiro Porce, Isso. o conselheiro Porce e o conselheiro Lucas já adiantaram o voto, né, para esta fase aqui, mas voto também, então, com o conselheiro relator, com o dispositivo do conselheiro relator, conhecendo e improvendo o recurso, e parabenizando pela conclusão. A senhora me permite só marcar uma questão, porque como eu votei diametralmente contra aquilo que eu acredito, é importante trazer algumas coisas. Olha só a complexidade que nós estamos metidos, né? O artigo 1º desta resolução 804, a primeira coisa que diz é assim: a GERGS não tem capacidade homologatória. É a primeira coisa que eu disse, que eu não posso homologar os atos que são praticados entre as partes. Artigo 1º, está ali. Mas aí, quando eu vou aplicar matéria sancionatória, eu recorro a uma lei estadual numa concessão que é municipal. Como é que se faz esse exercício interpretativo? Eu vou lá numa lei estadual para autorizar a instituição reguladora para definir se um ato concessivo próprio do município tem valor ou não. Então, assim, certos pragmatismos, eles nos conduzem a problemas que são insolúveis. O poder concedente em caso de saneamento chama-se município. Portanto, a lei entre concessionário e concedente é a lei municipal. E em matéria regulatória, é o contrato que delega esta capacidade própria do município ao concessionário. E, no caso concreto, tem pena, sim. Do meu ponto de vista, é um absurdo. Mas é a advertência. Isso está previsto no termo. E a advertência é pena. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo uma série de atos cotidianos não estarem previstos em matéria sancionatória, só que dizem os advogados pernósticos. Matéria sancionatória é números clausos. Ou está ali ou não está ali. Não tenho liberdade para construir. Isso é uma característica de matéria sancionatória, de todas as índoles. Sancionatória penal, criminal, tributária, administrativa. São números clausos. Por que eu fiz questão de pegar a palavra, só para lhe colocar?
nós estamos acometidos de uma necessidade real de fazer este caminho que o conselheiro Spilk referiu. Precisamos conversar. Existem necessidades que devemos produzir para estabilizar esse negócio. Realmente, e olha, olhando o contrato, esse aqui, com todas as vênias, mas eu não posso nem brigar com a turma aqui, que não leu quando escreveu que não há vícios. Não vou nem brigar com eles. Escreveram que não há vícios. E o contrato está cheio de vícios. Então, nós precisamos, sim, a partir desta experiência, dessa multa de R$ 3.240, gerar uma condição regulatória superior, que nos permitam, sim, isso que o conselheiro Marcelo referiu, que tem nome, que é a política institucional regulatória, que traga para a mesa os players desta relação, que tenham como vista exclusivamente a boa prestação do serviço público, a adequada instrumentalização dos servidores da GERGS, para que possam bem fiscalizar, e aí sim, nós vamos ter que discutir certos paradoxos, que ao mesmo tempo em que digo que não posso homologar nada, no artigo 2º eu digo que aceitei tudo. Mas mais do que aceitei, eu não só aceitei, como disse que aquilo que eu aceitei não tem vício nenhum. Está escrito ali no artigo 2º. Então, só para fazer esse relato, porque é muito interessante isso aí, é que nem aquela pesquisa do Stalin, né? E como é que o senhor acha do Stalin? Eu digo, olha, eu acho horrível, mas discordo completamente de mim mesmo. Ou seja, esse voto aqui, como eu tinha conversado, vou fazer de tudo para salvar os atos fiscalizatórios da GERGS. Conversei com o Ricardo, o diretor, conversei com o Carlos, conseguimos encontrar uma solução jurídica adequada que seja capaz de sustentar uma investida jurídica da concessionária. Temos toda a condição de enfrentar, se for o caso. Acho que não será preciso isso, né? Mas penso que este voto que propus, e que muito honrado tenho a companhia dos conselheiros, vai nos permitir estabelecer esse corte. De 29 de abril para frente, o senhor tem 100% de razão. O senhor está coberto de razão do ponto de vista jurídico. Para meu desgosto. Mas isso é juridicamente real. Obrigado, presidente. Não vou falar mais. Só lembrando também, aqui eu quero lembrar, bem, do ponto de vista jurídico, o doutor Pedro Henrique já viu que há divergências, né? Porque entendo, ao contrário, que a delegação para a GERGS da aplicação de sanções, ela está prevista expressamente nos convênios de delegação, né? E a GERGS está... Só um momento que eu me perdi aqui. Conselheiro, por favor, só deixa eu só concluir o raciocínio. Então, o convênio aqui, ele é... Bom, deixa, passamos. Fugiu aqui a minha linha. Bem, vamos passar aqui para o segundo processo. Processo 904-3900-210, que trata da revisão das resoluções que disciplinam a cobrança pela disponibilidade dos sistemas de esgotamento sanitário. Só antes, lembrei aqui, o fato, né, de nós não termos homologado, que não foi uma concordância minha, mas entendo que nos trouxe algumas questões positivas. Por quê? Nós não homologamos e nem somos anuentes de algumas cláusulas, né? É claro que temos que regular o contrato, mas algumas cláusulas muito específicas, que fixam até competência para a GERGS, para o presidente da GERGS, nós não homologamos e não somos sequer anuentes também. Então, isto afeta
em alguma medida, a aplicação de muitos dispositivos contratuais pela GERGS em relação à eficácia, né, também. Mas, agora, dando continuidade, então, conselheiro revisor, relator do processo 904-3900-210, é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro relator... sim. Eu estou apregoando. Sim, sim. Exato. Então, conselheiro relator, conselheiro Alexandre Porce, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, neste processo, tem alguns aspectos que, a meu ver, ainda carecem um aprofundamento de análise. Então, eu vou retirá-lo de pauta, né, e no momento oportuno eu devo propor a pauta novamente. Ok, muito obrigada. Então, está retirado de pauta pelo relator. Está retirado de pauta o processo 904-3900-210. Para que conste na ata, vou proclamar o resultado, que no final, nas nossas conversas, não proclamamos, né? O resultado da deliberação no processo 1491-3900-230. O Conselho Superior, por unanimidade, conhece o recurso apresentado pela Corsã e improvê este recurso. Bem, deliberação agora, nós temos uma deliberação em procedimento simplificado. Proposta de deliberação relativa ao processo 25, 31, 3900, 251, que trata de soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, relacionadas à norma de referência 8 de 2024 da ANA. O relator é o conselheiro Lucas Fur e o revisor o conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Conselheiro Lucas, por favor. Então, irei proceder à leitura. Bom, o microfone está ok. Prezada presidente, prezados conselheiros. No presente expediente, a Diretoria de Saneamento e Irrigação, DSI, desta agência, faz referência ao ofício número 60/2025, comunicando o entendimento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, quanto ao não atendimento pela GERGS do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 31 da norma de referência número 8, 2024, em decorrência da não publicação de normativo que contenha a previsão de solução alternativa adequada utilizada na ausência de disponibilidade de redes públicas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Cumpre destacar a pré-existência das seguintes normativas, as quais tratam do tema em tela. O Decreto Estadual número 23.430, de 1974, que aprova regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública, que regulamentou a Lei Estadual número 6.503, de 1972, a qual dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública, a resolução do Conselho de Recursos Hídricos, CRH 255/2017, que estabelece critérios gerais de outorga das captações de águas subterrâneas, usos permitidos, valores de referência das vazões a serem outorgadas, cuja competência é estabelecida pela Lei Estadual número 10.350, de 1994, a qual institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. A Resolução Normativa número 36/2017, que estabelece as diretrizes para a definição de responsabilidades na implantação, operação e manutenção de sistemas mistos de esgotamento sanitário dos municípios conveniados com a GERGS, e a Resolução Normativa número 65/2022 da GERGS, a qual disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela Corsã. Através da informação número DSI, número 191/2025, a DSI recomendou ao Conselho Superior da GERGS a adoção da minuta de resolução elaborada pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR, que trata das soluções alternativas para os serviços de saneamento. Referiu que a adoção da minuta de normativo elaborada pela ABAR
garantiria o cumprimento célere do requisito da normativa da NR número 8, 2024, e conferiria maior segurança à regulação exercida pela Agergs. Ainda recomendou que, após a aprovação da normativa ora proposta, ela fosse submetida à revisão em um período de 90 dias. A informação supracitada foi elaborada pela diretoria DSI e encaminhada ao Conselho Superior pela Diretoria-Geral da Agência. É o brevíssimo relatório. Prezados conselheiros, conforme destacado, vou fazer a leitura contínua aqui, né, presidente? Eu não sei se... Ah, sim. Por favor. O doutor Pedro Henrique pediu a manifestação. Fique à vontade. Por favor, doutor Pedro Henrique. Senhor conselheiro relator, obrigado pela atenção. Trata-se do seguinte, diferentemente do que ocorreu no outro processo de disponibilidade, em que houve, inclusive, a colocação à disposição de concessionários, né, da minuta, neste processo, pelo menos até onde eu verifiquei, saiu direto da minuta para sem uma possibilidade de um amadurecimento por parte das concessionárias. Quando a Corsan foi ver, já havia a minuta da ABAR sendo colocada para efeitos de votação. A Corsan não sabe se vai ter algum efeito em relação aos serviços, em relação até ao interesse da companhia de atuação em outras licitações e contratos de concessão de abastecimento de água aqui no Rio Grande do Sul. E por essa razão, gostaria de ter tido a oportunidade, inclusive, de trazer contribuições para a norma, caso isso fosse possível. E por essa razão, a sugestão é que, a exemplo do processo que tratou da resolução da disponibilidade, fosse colocado à disposição das concessionárias do Rio Grande do Sul, reguladas pela Agergs, a minuta para eventuais contribuições. É o que se pede. Sim. Nós temos uma questão objetiva aqui, relativa ao prazo, né? Que nós temos. Verdade. Posso contribuir, por favor. Doutor Pedro Henrique, colegas, a ideia é fazer aqui uma resolução bem temporária, né? Até e a Agergs aqui, isto será a prioridade para uma formulação de outra resolução na sequência. Então, a ideia é 60 dias, é necessário que nós tenhamos, né, por uma questão já ajustada com a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, nós não colocamos, né, conselheiro Lucas, esta norma em consulta e audiência pública, porque ela tem caráter temporário de curtíssimo prazo, né? Senhora presidente, senhor relator, aqui quero dizer, na representação da Corsan, que, levando em consideração essa circunstância de necessidade de se ter esse elemento, até por conta do convênio com a ANA, não há objeção de parte da Corsan, mas se dá a sugestão de que essa nova regulamentação que venha a se formar conte com a contribuição das companhias concessionárias. Ela certamente terá um processo, né, um processo específico, e se já não foi aberto, diretor-geral, já foi? Ok, então, esta semana... Sim. Será, depois da deliberação do Conselho, nós vamos abrir este processo para instruí-lo normalmente pelas áreas técnicas, como nós fazemos em qualquer norma, porque a contribuição de todos aqui, das concessionárias, usuários, é indispensável. Então, isso será feito com toda certeza. Perfeitamente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.
Também tem uma colocação, presidente. Sim. Desculpe. Vamos lá, então. Agora é o doutor João Adecon. Carlos. Doutor João Carlos, por favor. Por favor. Que bom que o senhor lembrou aqui, porque peço escusas, já estava me... Ih, caiu. Caiu? Ah, não, tá ali. Tá ali. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores Boa tarde. conselheiros. Boa tarde ao doutor Pedro aí. Vou ser bem rápido, vou na mesma linha do doutor Pedro, porque eu vejo que a norma essa que será regulamentada agora, ela tem algumas contradições, alguns pontos bem essenciais, que ela não divide onde tem a possibilidade da concessionária fazer rede e aonde não tem, que tem que ser tratamentos diferentes. E o ponto também importante que não passou nem pelas concessionárias e nem pelos usuários para melhorar a condição. Mas já que estamos numa questão de prazo exíguo, que só peço que seja realmente aos 60 dias que a gente consiga dar início a esse novo procedimento para melhorar essa resolução. Seria o meu ponto daqui da Associação de Defesa do Consumidor, mais ou menos na linha que o senhor, concordando com o que o doutor Pedro falou e com a presidente também, que fez esse esclarecimento aí para finalmente, mas muito obrigado. Obrigada, doutor João Carlos. É um compromisso nosso, da agência, né? E esta norma, que certamente será aperfeiçoada, não é, conselheiro Sim, relator, com certeza. com as contribuições, tanto dos usuários quanto das concessionárias, vai ser muito importante. Conselheiro Lucas, retorna então a palavra para o senhor, por favor. Perfeito. Então, agradecendo as contribuições e a compreensão do representante da Corsã e representante dos consumidores, darei continuidade à leitura. Então, prezados conselheiros, conforme destacado pela área técnica, a minuta de resolução proposta pela ABAR é resultado de um trabalho minucioso e colaborativo entre agências reguladoras, visando a harmonização da regulamentação infranacional sobre o tema. Assim, a sua adoção permitiria à AGERGS incorporar rapidamente o arcabouço regulatório, que já foi debatido e validado no âmbito nacional por outras agências e que estaria alinhado com a legislação de regência e as normas de referência, sendo a alternativa mais expedita para o cumprimento do requisito não observado da NR número 8/2024 da ANA. Diante do exposto, considerando a necessidade de dispor acerca das soluções alternativas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em complemento às resoluções já vigentes na AGERGS. 2. As disposições contidas na Lei Federal número 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 3. As disposições contidas na norma de referência número 8/2024, aprovada pela resolução da ANA, número 192/2024, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, que trata das metas progressivas de universalização e do uso de soluções alternativas em seu escopo. 4. O disposto da resolução número 255/2017 do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, DRHS, da SEMA, que estabelece critérios gerais de outorga das captações de águas subterrâneas, usos permitidos e valores de referência das vazões a serem outorgadas. 5. As disposições contidas no Decreto número 23.430, de 1974, que regulamenta a Lei Estadual número 6.503, de 1972. 6. As disposições contidas na Resolução Normativa número 36/2017 da AGERGS, que estabelece diretrizes para a definição de responsabilidades na implantação, operação e manutenção de sistemas mistos de esgotamento sanitário nos municípios conveniados com a AGERGS. E 7. As disposições da Resolução Normativa número 65/2022, que disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais, apresento como proposta de deliberação aprovar a minuta de resolução proposta pela DSI com os seguintes artigos. Artigo 1º, abre aspas, são consideradas soluções alternativas de abastecimento de água na ausência de rede pública, quando configuradas como serviço público, as seguintes fontes ou sistemas. Inciso 1º, poço tubular profundo. Inciso 2º, poço artesiano. Inciso 3º,
poço semi-artesiano, inciso 4º, poço raso, inciso 5º, nascente, inciso 6º, cisterna, e 7º, outras soluções aprovadas por ato da AGERGS de ofício ou mediante solicitação, acompanhadas das devidas justificativas. Artigo 2º, são consideradas soluções alternativas de esgotamento sanitário, na ausência de rede pública, quando configuradas como serviço público, as seguintes fontes ou sistemas. Inciso 1º, ETE, compacta ou fossa séptica, sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final. Estação de tratamento de esgoto, né, ET. Inciso 2º, fossa absorvente, preferencialmente nos casos que se pretenda reutilizar dejetos. Inciso 3º, fossa seca ventilada, preferencialmente para os casos de localidades com indisponibilidade hídrica. Inciso 4º, fossa seca com laje, preferencialmente para os casos de localidades com indisponibilidade hídrica. Inciso 5º, wetland construído. Inciso 6º, tanque de evapotranspiração, preferencialmente em áreas remotas ou de difícil acesso, inacessíveis para caminhões limpa-fossa ou equipamentos similares ou para seu correto funcionamento. Inciso 7º, outras soluções aprovadas por ato da AGERGS de ofício ou mediante solicitação, acompanhadas das devidas justificativas. Artigo 3º, esta resolução normativa não se aplica aos contratos de concessão vigentes, firmados em decorrência de procedimento licitatório ou de desestatização, ou cujo edital ou consulta pública tenham sido publicados antes de sua vigência, em conformidade com as disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 2º da NR número 8/2024 da ANA. Artigo 4º, para todos os efeitos e até ulterior regulamentação, adota-se provisoriamente o inteiro teor da minuta elaborada pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR, naquilo que não conflitar com a legislação estadual e federal aplicável. Artigo 5º, determina-se a criação do grupo de trabalho no âmbito da AGERGS para elaboração da norma que discipline as soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 90 dias, considerando-se as particularidades do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 6º, os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior da AGERGS. Artigo 7º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. É como voto, senhora presidente. Senhores conselheiros. Obrigada. Passo a palavra para o conselheiro revisor Ricardo Giuliani Neto. Presidente, revisei. Tem coisas na vida que são realmente raras, né? E a gente nunca sabe se é para o bem ou para o mal. Quando concessionários e usuários têm a mesma opinião, a gente faz pensar. Né? Então, o artigo 4º que está colocado aqui, para todos os efeitos até ulterior regulamentação, adota-se provisoriamente o inteiro teor de minuta elaborada pela associação. É uma associação. Eu acho um certo excesso isso, sabe? Acho que fazer o regramento que está sendo feito nas condições o que precisa ser feito para que nós possamos cumprir os prazos, eu acho que está bem, não há problema nenhum. Agora, daí a puxar para dentro de um órgão regulatório, documento de uma associação, como elemento suplementar provisório, eu acho um excesso. Então, entendo as razões todas que estão postas aqui, mas eu gostaria de fazer esse destaque. Quanto aos demais, por exemplo, nós formos ver o artigo 3º, eu acho que está bem a maneira, porque isso aqui vem proposto da área técnica. Né? Isso vem proposto pela área técnica, o senhor relator ordenou, organizou e trouxe a nossa consideração. Mas a lavra do que está aqui é da área técnica da AGERGS. Esta resolução normativa não se aplica aos contratos de concessão vigentes, firmados em decorrência de procedimento licitatório de desestatização, ou cujo edital ou consulta pública tenham sido publicados antes da sua vigência. Ou seja, não se aplica a Corsã, não se aplica a BRK, e se aplica a quem mesmo? DEMAI? Órgão de Canguçu? Turuçu? Tá, então a nossa resolução ela vai trabalhar DEMAI, Turuçu, Quaraí, não, Quaraí é Corsã.
Então, eu quero colocar o seguinte, ó. Tá bem? Nesse espírito de construção que estamos, concessionários concordam com os usuários, não sou eu que vou discordar, mas gostaria de registrar em ato que esse negócio, artigo 3º e artigo 4º, do meu ponto de vista, não se sustentam, especialmente esse de usar como norma suplementar para uma agência de regulação do porte da AGERGS, algo produzido por aquilo que pode ser mais sério no mundo, mas não deixa de ser uma associação privada. Não pode ser assim. Eu tenho essa dificuldade com todas as vezes. Revisei e acompanho o relator. Mas excluindo o parágrafo, o artigo 4º, excluindo isso. Deixa como registro em ata, presidente. Mas acompanha, então. Vou acompanhar o relator inteiro em homenagem Mas, ao conselheiro Lucas, que está com muito crédito na casa. Olha, que bom. Bem, eu também acompanho o relator integralmente. Bom, né, fica aberta a palavra para o conselheiro Porce e conselheiro Marcelo, se quiserem fazer uma observação antes, eu não tenho observação a fazer, por isso já voto. Conselheiro Porce. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. De acordo com o relator também. Obrigada. Faço o registro que o conselheiro Algir Lorenzon não está, porque está em férias. Eu esqueci de falar. Mas ele está em um momento melhor que o nosso, porque está em férias. Bem, vou seguir aqui, então, a nossa pauta. Comunicações. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. 2531, 3900, 251, que trata das soluções... Não, este aqui é o que nós vimos aqui, será? Nós vimos. Não, constou errado na pauta, desculpe. Então, vamos lá. Próximo processo, 1972, 3900, 257, que trata do auto de infração número 18 de 2025, recurso apresentado pela delegatária F. Andrés e Companhia Limitada. Desculpe, o relator é o conselheiro Ricardo Giuliani e o revisor conselheiro Lucas Fur. Processo... Obrigado, boa tarde, doutor Pedro Henrique. Obrigado. Sempre bem-vindo. Processo 2435, 3900, 254, que trata do reajuste tarifário anual do sistema Corsan. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor o conselheiro Marcelo Spilk. Processo 2027, 3900, 255, que trata da revisão tarifária ordinária da BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Lucas Fur e o revisor é o conselheiro Ricardo Giuliani. Processo 2150, 3900, 25-0, que trata da minuta de contrato de uso do serviço de distribuição, CUSD, entre Veralha e Sulgás. O relator, o conselheiro Marcelo Spilk, e o revisor, o conselheiro Alexandre Porce. Processo 1601, 3900, 257, que trata da minuta do contrato de uso do serviço de distribuição, CUSD, entre CMPC e Sulgás. Relator, conselheiro Ricardo Giuliani Neto, e o revisor, conselheiro Marcelo Spilk. Quanto aos convites, nós recebemos agora o convite, eu já disponibilizo na sequência, convite da Eneva, perspectivas sobre exploração, regulação e negócios. Dia 27 de novembro, das 9 às 13h30, no Rio de Janeiro. Nós estaremos, né, no Rio de Janeiro, aqui, os conselheiros, também alguns colegas. Então, já fica o convite aqui. Então, o evento é
perspectiva sobre exploração, regulação e negócios. Recebemos hoje também o convite do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do diretor do DEMAI, Vicente Perrone, para o ato de assinatura do contrato de regulação dos serviços de saneamento em Porto Alegre entre DEMAI e a Agergs, a realizar-se às 14h30, no dia 24, a próxima segunda, no Smart Lab do Centro Administrativo Municipal, Guilherme Socias Vilela. Então, nós vamos confirmar a presença, todos os conselheiros, né, vão, diretores também, diretores da área. Tenho como algum convite mais, conselheiro? Não? Tem? Por favor. Boa tarde. É só reforçar o convite. Amanhã terá aqui na Agergs, às 11 horas, o plano verão da CE. Então, vai ser apresentado pela companhia o que eles vão providenciar junto aos usuários do nosso litoral gaúcho para a estação do verão. Então, só reitero, vai ser uma reunião híbrida, tanto aqui no plenário como remotamente. Então, reforço o convite. Ótimo, muito obrigada. Algum convite, diretor? Bom, vou registrar aqui a presença do diretor de Assuntos Institucionais, André Domingues, e do diretor Ricardo Pereira da Silva, diretor de Saneamento e Irrigação. De assuntos gerais, eu quero deixar aqui as minhas, falando pelo Conselho, tenho certeza, as condolências à família e aos funcionários do senhor Rudi Becker, delegatário do transporte hidroviário de veículos entre Rio Grande e São José do Norte, que faleceu. Então, deixo as nossas condolências aqui à família e aos funcionários, a este sócio proprietário da delegatária. Deixo aberto aqui, conselheiros, o ponto aqui para assuntos gerais. Alguém tem? Não, presidente, eu acho que seria importante só divulgar que na semana que vem nós teremos 2 sessões, né, e em horários diferentes, né, pela manhã, eu acho que seria importante divulgar isso. Sim, o senhor já pode divulgar que a minha memória, dia 24 às 11 horas, mas a terça-feira não lembro qual é o horário. Dia 24 às 11 horas nós teremos uma sessão extraordinária que vai tratar da eleição da presidência da Agergs, e no dia 25 às 10 horas, a reunião do Conselho Superior, que nesse dia extraordinariamente será realizada pela manhã, porque à tarde nós vamos boa parte dos conselheiros e servidores estarão viajando para o Rio de Janeiro para participar do Congresso da ABAR, que ocorre do dia 26 ao dia 28. Sim, isso mesmo, é um congresso que tem diversos painéis que se referem diretamente aqui à nossa atividade. É um congresso bienal, que na edição passada teve cerca de 2.500 pessoas. Então, é um congresso bem grande. O governador foi convidado diretamente, fomos lá levar com o presidente da ABAR. Então, esperamos um excelente congresso. Alguma coisa mais? Sei que estarei aqui torcendo por vocês. Sim. Cuidando da lojinha. Cuidando da lojinha. Então, tá bem. Com isto, agradeço a presença de todos e todas. Encerramos a nossa sessão. E, como já disse o conselheiro Marcelo, estaremos aqui na segunda e na terça-feira de manhã. Obrigada. Boa tarde.